Pessoal, na nossa aula de ciências de hoje a gente vai explorar o conteúdo Os Animais. Esse conteúdo ele se encontra aí na página 42 do livro de ciências de vocês, certo? Então vamos lá começar a leitura. A diversidade de animais é muito grande em nossos planetas. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças. Bom, então pessoal, os animais eles são muito diferentes, né? Tem alguns que são pequenos, outros que são grandes, uns que são mamíferos, outros que são ovíparos, outros que são vivíparos. Enfim, os animais eles têm diversas características. E hoje a gente vai caracterizar os animais aqui para vocês. Vou mostrar e vou dar exemplos de animais de acordo com o lugar onde eles vivem, de acordo como eles se locomovem, de acordo com a cobertura do corpo de vocês. E ainda vou falar sobre os animais vertebrados e invertebrados, ok? Então vamos lá. Os animais eles podem ser agrupados como? De acordo com o lugar onde eles vivem. Onde os animais podem viver, pessoal? Na terra, na água ou no ar. Certo? Então, eu vou dar exemplos de animais que eles podem viver na terra. Quais são os animais que podem viver na terra? Girafa, ovelha, tigre, leão. Todos esses animais podem viver na terra. Na água, vou dar exemplos de animais aqui que podem viver na água. Peixe, o golfinho. Animais que eles podem viver no ar, ou seja, que eles podem voar. O pássaro, a águia, a coruja. Agora, eu vou falar para vocês, dar exemplos de animais de acordo com como eles podem se locomover, certo? Como eles podem se locomover? Eles podem andar, eles podem nadar, eles podem voar, eles podem rastejar e eles podem saltar, certo, pessoal? Então, vou dar exemplos de animais que eles andam. O gato, o cachorro, a ovelha, a girafa, certo? Exemplos de animais que podem nadar, o tubarão, o golfinho, o peixe. Exemplos de animais que eles podem voar, a águia, o pássaro. Exemplos de animais que eles podem se rastejar, a cobra, a minhoca. Exemplos de animais que eles podem saltar, o canguru, o sapo. E agora vamos definir a cobertura do corpo de animais e exemplos, certo? Como que podem ser a cobertura do corpo dos animais, como que eles estão caracterizados, a questão da cobertura do corpo deles. Eles podem ter no corpo deles escamas, pelos, penas e carapaças, que são aquelas placas duras, ok? Então vou dar exemplos de animais que têm o corpo com escamas, no caso peixe. Um exemplo de um animal que tem o corpo coberto por pelos, o gato. Um exemplo de animais que tem o corpo coberto por penas, a galinha, o galo. E um exemplo de animais que tem o corpo coberto por carapaças, que é aquela casca bem dura, certo? Aquelas placas bem duras. A tartaruga, que ela tem o casco dela é coberto por carapaça, uma placa bem dura. O jacaré também, que tem o corpo coberto por carapaças, uma placa dura. Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos, no caso, animais que eles possuem crânio e coluna vertebral, que nós chamamos de vertebrados, e os que não possuem crânio e nem coluna vertebral, que nós chamamos de invertebrados. Bom, pessoal, eu tenho uma maneira mais fácil de definir os animais vertebrados e invertebrados, que é como eu sempre ensino para os meus alunos, desde os pequenininhos do infantil 4 até as séries maiorzinhas, conforme eu fui ensinando. Eu costumo falar assim, que os animais vertebrados, eles são aqueles animais que eles possuem osso, certo? Que eles têm osso no corpo deles, ou seja, que eles têm vértebras, tá? E os animais invertebrados, eles são aqueles animais que eles não possuem osso no corpo deles, certo? Ou seja, eles não possuem vértebras, que eles têm um corpo bem molinho, bem flexível mesmo, certo? Nós, seres humanos, nós temos no nosso corpo, ele é vertebrado, ou seja, nós possuímos vértebras, nós possuímos osso. Se a gente pegar aqui e apertar no nosso braço, a gente pode sentir o nosso osso, não é? Então aqui eu tenho dois exemplos aqui no livro de vocês de animais que são vertebrados e de animais que são invertebrados, tá? Animais que são vertebrados, nós temos aqui o exemplo daqueles animais que eles têm osso, no caso. Tem aqui o exemplo do cachorro e da cobra, mas também tem outros, tem o gato, tem a galinha, nós temos também a girafa, a onça, certo?
E de animais invertebrados, que são aqueles animais que eles não possuem vértebra. Eu tenho aqui no livro o exemplo da formiga e do camarão, mas nós também temos outros. Temos a minhoca, tem a barata, tem o escorpião, certo? Esses insetos que eles não possuem osso, ou seja, que eles têm o corpo invertebrado, não possuem vértebra, têm um corpo bem flexível, bem molinho, tá? Agora, pessoal, é a hora de vocês me mostrarem se vocês entenderam todo esse conteúdo que a tia explicou, tá? Você vai pegar a gravura, vai recortar a gravura de 3 animais, certo? De 3 animais conforme o lugar onde eles vivem. Você vai escolher um animal que vive na terra, um animal que vive na água e um animal que vive no ar. Vai recortar essas 3 gravuras, vai colar no caderno de desenho de vocês e aí você vai dizer o nome desse animal, dizer o lugar onde ele vive e depois você vai dizer como ele se locomove, como é a cobertura do corpo desse animal e vai dizer se ele é vertebrado ou se ele é invertebrado, certo? Depois que vocês fizerem isso, você vai tirar uma foto que você vai mandar aqui pro grupo com a pra tia, certo? É muito bonito se vocês pegarem, tirarem, você colocar aqui na sua frente, tirar a foto e mandar, certo? Pra tia ver seu rostinho felizinho e tal, por ter feito essa tarefa bem legal, bem interessante, tá? Bom, meus amores, então é isso. Eu vou ficar esperando as fotos aqui no grupo, certo? Beijinhos!